Amém, irmãos? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4, versículo de número 13. Filipenses 4, 13. Amém, irmãos? Glória a Deus. Filipenses 4, 13 fala assim: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos falar esse versículo aí, irmãos? Vamos declará-lo? Vamos lá? Diga comigo: tudo posso. Agora mais forte, vamos lá. Tudo posso naquele que me fortalece. Diga mais forte, fala: tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Você pode declarar por irmão que está do seu lado: você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, eu quero, em nome de Jesus, Deus, profetizar aqui nessa noite. Realmente, ó Deus, o tudo posso naquele que nos fortalece será revelado ao nosso coração nessa noite, Senhor. Ó Deus, que os olhos do nosso entendimento se abrem e possamos compreender, ó Deus, a essência dessa palavra em nossas vidas. Ó Pai, que o Teu Espírito venha jorrar, venha derramar sobre os corações, sobre os irmãos que estão neste lugar, a graça poderosa do Teu Espírito, para que possamos continuar avançando em conhecer o Senhor, para que possamos, ó Pai, continuar avançando no governo do Senhor sobre as nossas vidas. E em nome do Senhor, ó Deus, que barreiras serão quebradas, que o Senhor traga sobre mim, o Senhor traga sobre o coração dos irmãos, um coração simples, um coração pronto a aprender, Senhor. Ó Deus, nos ensina, ó Deus, em nome do Senhor nessa noite, possamos sair daqui, ó Deus, restaurados pelo Senhor, possamos sair daqui, ó Deus, tocados genuinamente pelo Teu amor, Senhor. E em nome de Jesus, nós cancelamos toda interferência maligna, cancelamos, ó Pai, todo levante, ó Deus, toda altivez, toda fortaleza, toda mentira, todo engano. Ó Deus, aquele que entrou aqui, ó Deus, que está cercado por incredulidade. Ó Deus, aquele que entrou aqui com o coração desanimado e abatido. Ó Deus, Tu és o Deus que nos restaura todos os dias. Que nessa noite o Senhor manifeste mais uma vez o poder do Senhor em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu queria compartilhar com os irmãos esse texto aqui de Filipenses, onde Paulo, ele declara uma frase que a maioria das pessoas já declararam algum dia na vida, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Mas eu queria, lembrar aos irmãos, por que Paulo chegou à conclusão que ele poderia todas as coisas naquele que o fortaleceria, né? Que é o Espírito de Deus. Como que ele chegou a essa conclusão? Né? Qual foi a razão? Qual foi a promessa aonde Paulo baseou a declaração de fé dele? Isso aqui é uma declaração de fé. Ele, se você for ler o contexto aqui, ele está falando que ele aprendeu a viver com muito e com pouco. Ele aprendeu a viver sendo honrado ou humilhado, né? Ele aprendeu, né? Ele sabia que durante o longo da vida dele houve várias etapas de vida, mas ele sempre declarava, seja nos momentos de honra ou nos momentos de humilhação, ele declarava: olha, tudo posso naquele que me fortalece. Então, independente da circunstância que ele estava vivendo, ele sempre declarava: tudo posso naquele que me fortalece. Então isso não pode, olha só, isso não pode ser só um chavão na vida cristã. Isso não pode ser só uma frase de efeito emocional em nós. Mas isso precisa ser realmente, né, uma das expressões da nossa fé. Esse tudo posso naquele que fortalece, né, tem que ser liberado mediante o entendimento, a revelação de Cristo. Então Paulo, ele baseou, olha só, Paulo chegou à conclusão de liberar essa palavra de fé, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo tinha a revelação daquilo que Jesus tinha dito, lá em João capítulo 10, versículo 10.
Eu sei que muitos sabem de cor, mas eu faço questão com os irmãos. Vamos abrir nossa Bíblia, lá em João 10:10. João 10:10. Diz assim: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Aí Jesus diz: eu vim para que tenha vida e a tenha plenamente. Eu vim para que tenha vida e tenha vida em abundância. Eu vim para que tenha vida e a tenha completamente. Amém, irmãos? Aqui, Jesus já tinha declarado que o propósito dele está em nós, porque esse vir aqui, irmãos, não é o vir para essa terra. Entenda isso aqui. Esse vir que Jesus estava dizendo, não é o vir para esse mundo físico. Esse vir que Jesus estava dizendo, é o vir para dentro de nós. Ele está dizendo, olha, eu vim para dentro da Andreia, para trazer vida na Andreia, mas também para trazer vida completa na Andreia. Amém? Então, esse vir aqui de Jesus, ele está dizendo, olha, eu vim para dentro da igreja que somos nós. Né? As pessoas têm aquele hábito, nós vamos para a casa de Deus. Nós não vamos para a casa de Deus, aqui não é casa de Deus. Casa de Deus somos nós. Amém? Então, quando o Senhor diz, olha, eu vim, ele veio para dentro de nós. Mas quando ele veio para dentro de nós, ele não veio, olha só, trazer uma vida mediana. Ele não veio para trazer uma vida incompleta, não. Ele veio para estabelecer a vida completa de Deus dentro de nós. Então Paulo, ele teve revelação que Cristo já é a vida completa que nós temos. Então quando ele declara, tudo posso, o que ele está falando, esse tudo posso? Esse tudo posso é a vida completa. Só que, olha só, muitos de nós convertemos. Antes de Cristo, você vivia uma vida incompleta. Amém? Porque a vida completa só existe em Cristo. Você pode olhar uma família sem Cristo e você olhar assim, fala, nossa, mas aquela pessoa ali, ela tem tudo. Mas se ela não tiver Cristo, na verdade ela não tem nada. A vida dela é incompleta. Então você, antes de Cristo, você e eu tínhamos uma vida incompleta. Faltava algo em nós. Poderíamos estar bem financeiramente, mas faltava. Poderíamos estar em paz, né? Paz dentro da casa, mas faltava algo. Então, sem Cristo você não tem uma vida completa. Só que muitos de nós, o que acontece? Após conversão, após Cristo ter entrado em nós e estabelecido a vida completa dele em nós, muitos de nós continuamos ainda vivendo a vida incompleta do passado. Então você agora tem Cristo e a vida completa, mas você pode estar correndo o risco de estar vivendo a vida do passado. Qual é a vida do passado? A vida sem Cristo, a vida incompleta, a vida, olha só, onde não é a vida abundante, onde é a vida, onde Deus não está em todas as áreas, onde Deus não manifesta em todas as áreas das nossas vidas. Então você precisa ter revelação do que Paulo diz. Ele está dizendo, agora que eu estou em Cristo, agora que eu sou nova criatura, eu tenho a vida completa. Cristo entrou em mim e eu tenho a vida completa. E porque eu tenho a vida completa dentro de mim, aí ele pode dizer, ele dizia todos os dias para ele. E nós temos que dizer para nós mesmos. Você pode, olha só, declarar, eu posso todas as coisas. Você pode todas as coisas. Pastor, quais são todas as coisas que você pode? Você ouve essas coisas, parece que é bom, do culto de jovens que foi poderoso, foi punk, tô rouco. Mas foi benção demais ontem. Qual que é a vida? Qual que é o tudo posso? O que você pode? Tudo aquilo que Deus tem como vontade dele para a sua vida. Tudo que Deus tem como vontade para você, você pode. Você pode alcançar. Agora, pastor, tudo que Deus tem para mim como vontade,
tudo que Deus estabeleceu para mim, necessariamente eu estou vivendo? Não. Tem pessoas, vou dar um exemplo para você entender. Tem pessoas, por falta de entendimento, revelação, compreensão de Deus, é semelhante a alguém que compra um carro zero. Não sei se vocês não compra um carro só. Ele compra um carro, não sei se tem alguém aqui, tá? Que fez isso. Não estou falando de você não, é genérico, tá? Imagina alguém que compra o carro e ele coloca na garagem e ele nunca, ou ela nunca decidiu aprender a dirigir. Então você pergunta para ela assim, você fala assim, só exemplo, tá, Rosimeire? Rosimeire, você tem um carro? Ela vai dizer o que para você, sim ou não? Ela vai dizer sim, não é? Ela vai dizer assim, olha, eu tenho um carro, eu comprei um carro, muito suor, trabalhei, comprei meu carro. Aí você pergunta para ela assim, mas você usa o seu carro, você usufrui do seu carro, você vai para o trabalho com o seu carro? Ela vai, um exemplo, se ela não souber dirigir, não sei se a Rosimeire sabe dirigir, tá? Tá, Rosimeire? Eu não sei exatamente. Mas imagina que ela não saiba. Ela vai dizer para você o quê? Olha, eu tenho um carro, mas eu não uso esse carro. Eu preciso ir todos os dias, ano após ano. Eu acho engraçado, os irmãos, 150, qual que é o número do ônibus aí que passa aí? 053? 52. Eu acho engraçado, os meninos falam, não, eu pego o 052. Então, aí a pessoa fala, não, mas eu estou pegando o 052. Então, querido, olha só, é alguém que tem algo, mas não usufrui daquilo que tem. Então, olha só, você não pode ter uma vida completa que você já tem. Presta atenção. Você já tem a vida completa. Já foi estabelecida a vida completa para você. Talvez você fale, pastor, mas essa área da minha vida eu ainda não estou usufruindo. Eu não vi isso acontecer na minha vida. Mas o segredo da fé é isso. É você saber que você já tem, antes de você ver aquilo se realizando aqui. É você saber que você já tem uma vida completa. Quando parece, olha só o que eu estou te falando. Quando parece que você está com a vida incompleta. O que Davi disse lá no Salmo 23? Davi tinha revelação, como Paulo tinha revelação. E que no nome de Jesus essa palavra venha queimar no nosso coração e produzir revelação em você. E revelação em mim. Davi disse no Salmo 23 o quê? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi já sabia, irmãos, da vida completa. Davi já sabia que ele podia todas as coisas daquele que o fortalecia. Ele sabia, olha só, que ele poderia chegar aonde ele nunca chegou até hoje. Ele poderia desfrutar daquilo que ele não tinha desfrutado até aquele momento. Eu quero te fazer uma pergunta. Você tem tido revelação da vida completa que Deus tem para a sua vida? Eu achava muito interessante, querido. Muito interessante. Se hoje eu olho para trás, olha como que a fé ela é loucura para as pessoas. Eu ia para a igreja, minha mãe ia para o centro de macumba. Eu ia para a igreja, voltava para casa, panela voando na casa da minha mãe. Irmãos, briga na casa da minha mãe era igual futebol aos domingos às 4 horas da tarde. Você podia ter certeza que ia ter. Era uma coisa impressionante, querido. Mas interessante, mesmo, olha só, mesmo eu voltando para casa e vendo aquela situação, mesmo eu convertido, minha mãe ainda frequentando o centro lá que nós frequentávamos, eu tinha certeza que a minha família já fazia parte do projeto de Deus. Irmãos, nunca passou pela minha cabeça, com toda a sinceridade do coração, não estou falando isso aqui, olha só, por causa de mim, eu estou falando por causa da palavra de Deus. Nunca passou pela minha cabeça a aceitação que um da minha casa se perderia, irmãos, nesse mundo. Por mais que parecia ser impossível naturalmente, que meu pai se rendesse a Cristo, que se meu pai se rendesse ao Evangelho. Parecia que era impossível que a dona Lourdes se libertasse daquela opressão maligna que ela vivia. Mas, irmãos, quando nós entendemos que nós já temos a vida completa em Cristo Jesus, que nós
temos o tudo posso naquele que nos fortalece, quando nós entendemos que o Espírito em nós não é o espírito incompleto, o espírito que habita em mim é um espírito completo, e esse espírito que está em mim, irmãos, a palavra que nós recebemos, a palavra ela é completa, e a palavra que é completa, o verbo que a Bíblia diz em João capítulo 1, ele habita em mim, e o verbo, a palavra que é completa, está em mim. Essa palavra e esse espírito que é completo, ele atua em meu espírito, e ele me leva a ter uma vida completa. Presta atenção no que eu vou te falar. Se tem alguma área da sua vida que você percebe que ainda Cristo não se manifestou, quero te lembrar uma coisa. Ele não se manifestou porque você não tem revelação de Deus ainda nessa área da sua vida. Cristo não manifestou a vida completa ainda, porque você não tem revelação ainda, que essa área que parece que está faltando, você já tem isso em Cristo Jesus. Se isso faz parte do projeto de Deus, se isso faz parte da vontade de Deus, você pode ter revelação. Se você entender isso aqui, e se você acreditar de verdade, se você entender isso, Cristo se manifestará exatamente em todas as áreas das nossas vidas. Não faltará nada. Você está entendendo isso? Não faltará nada. Então Paulo, ele tinha revelação disso. Ele sabia, irmãos, que ele é um homem limitado. Paulo sabia que ele era limitado, mas ele não vivia uma vida limitada. Irmãos, Paulo fez coisas que parecem impossíveis a um homem natural. Paulo chegou a pregar o evangelho, irmãos, em lugares que parecia ser impossível um homem sozinho chegar. Mas por que Paulo, olha só, irmãos, Paulo, ele trouxe, olha só, uma grande revolução espiritual em Roma, o maior império daquela época. Irmãos, sabe quem que era Paulo diante do império romano? Paulo era simplesmente um escravo, um prisioneiro, aliás. Ele era simplesmente um prisioneiro, mas um prisioneiro que alcançou, que promoveu, irmãos. Olha só, Paulo diz: eu posso estar preso em algemas físicas, mas o meu espírito está livre para operar aquilo que Deus quer fazer. Irmãos, Paulo era limitado, mas o espírito que habitava nele, e o espírito que habita em nós, não é limitado, irmãos. Nada é impossível para o espírito que habita em nós. Nada é impossível para o espírito que está em nós. Você pode chegar aonde você não chegou até hoje. Você pode chegar. Você pode superar aquilo que você não superou até hoje. Sabe, irmãos, podemos alcançar, pular aqueles obstáculos que você barrou muitas vezes da sua vida. Sabe, Paulo sabia que ele era, olha aqui, que ele tinha falhas. Tem um versículo que Paulo fala o seguinte: as coisas boas que eu quero fazer não faço, mas as ruins que eu não gostaria de fazer, essas eu faço. Sabe o que Paulo estava reconhecendo? Paulo estava reconhecendo as suas falhas. Ele sabia que ele era falho, mas Paulo não vivia mediante as falhas dele. Paulo vivia mediante a perfeição de Cristo Jesus. Vou te falar uma coisa que parece ser, tipo assim, contraditória que eu vou te falar. Mas, presta atenção, mas em Cristo Jesus, presta atenção. Em Cristo Jesus você é perfeito. Eu sei que a maioria das pessoas, muitas pessoas olham para a igreja, olha para nós e vê muitas falhas em nós. Mas é porque ela só consegue enxergar o Belchior natural. Só consegue enxergar o Alessandro natural. Porque o Alessandro, o Belchior, o Júnior natural, é cheio de falhas, é cheio de limitações. Mas o Alessandro espiritual, ele é perfeito em Cristo. Por quê? Porque o espírito que habita nele é perfeito. O espírito que habita no Belchior é perfeito. O espírito que habita em mim é perfeito. É por isso que a Bíblia diz que quando nós apresentarmos diante de Cristo, nós apresentaremos diante dele sem mácula e sem ruga. Sabe o que é isso? Nós apresentaremos diante de Cristo sem defeito nenhum. Aí você pensa assim, fala: pastor, mas eu sou cheio de defeitos, eu sei de milhares de falhas que eu tenho.
É verdade, irmãos. Milhares de falhas que você tem no homem antigo, na velha mulher antiga. Porque em Cristo Jesus a Bíblia diz que nós somos nova criatura. As coisas antigas já se passaram e tudo se fez novo. Então eu quero te lembrar uma coisa: você pode todas as coisas naquele que te fortalece, querido. Você pode ter uma vida espiritual diferente. Você pode ter uma família diferente, transformada. Irmão, você tem que entender isso aqui. Você tem que despertar o espírito, sua mente, sabe, arregalar o seu coração, como eu também tenho que fazer isso. Arregalar o meu coração e dizer: Deus, estou entendendo, o Senhor já habita em mim, o que está em mim é completo, então eu preciso viver essa vida completa todos os dias. Quero te lembrar algumas coisas que Deus falou ao meu coração, que nós podemos. Você pode todas as coisas que estão dentro da vontade de Deus, mas só quero citar algumas. A primeira coisa que nós podemos, em Cristo Jesus, é recomeçar o que não conseguimos, ou recomeçar naquilo que nós falhamos. Então você pode recomeçar naquele que te fortalece. Acontece, você vê muitas pessoas em ministérios, em várias áreas da sua vida, por falhas que tiveram, olha só, não conseguiram se levantar novamente. Mas por que às vezes nós caímos e não conseguimos levantar? Por causa de uma coisa. Olha só, vou te falar o que acontece. O que impede pessoas de recomeçarem de novo? O espírito de acusação. O espírito de acusação, olha só, a Bíblia diz que Satanás, ele é um acusador. Ele veio, olha só, o intuito de Satanás é acusar você constantemente, é apontar as suas falhas, apontar os seus erros, e levar você, olha só, levar você a viver uma vida de frustração eterna. Só que a Bíblia diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Quero te lembrar um versículo que diz que aqueles que estão em Cristo não há mais acusação. Amém, irmãos? Diga comigo: eu estou em Cristo. Não há mais acusação sobre nós. Amém? Não há acusação mais. Irmãos, presta atenção. Olha só, quando nós caímos, nós podemos levantar novamente e recomeçar de novo. Esse Paulo que escreveu isso, no capítulo 4, capítulo 3, ele diz, o que ele diz no capítulo 3? O outro versículo muito conhecido. Ele diz o seguinte: esquecendo as coisas que para trás ficam, avanço para as que estão adiante de mim, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Ele está dizendo: olha, eu esqueço o que aconteceu ontem e eu estou avançando. Eu caí ontem, mas eu levantei de novo hoje, estou avançando. Olha, eu alcancei algo ontem, eu esqueço aquilo que eu alcancei, e eu vou continuar alcançando. Por quê? Porque eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Irmãos, presta atenção, as suas falhas não vai te parar em nome de Jesus. Diga para o irmão que está ao seu lado, fala para ele: as suas falhas não vai te parar. Diga para ele: você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Amém? Amém, irmãos? Apesar das nossas falhas, apesar dos nossos erros, irmãos, nós não vamos viver uma vida frustrada, desanimada. Irmãos, nós não vamos viver isso, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu tenho falhas como pastor, mas irmãos, eu não vou parar. Eu não vou parar. Eu tenho falhas como marido, eu tenho falhas como pai, eu tenho falhas como cidadão, mas irmãos, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Eu vou continuar avançando. Eu gostaria que nós lembrar aquele texto lá de João 8, do versículo 1 ao 11. Eu não vou ler o texto, ele é um pouco longo, mas o João 8, do versículo 1 ao 11, fala daquela situação onde aquela mulher que foi pega em adultério. A lei de Moisés dizia o seguinte, que toda mulher que foi pega em relação sexual fora do casamento, ela deveria ser apedrejada. Eu não sei se você sabe disso, mas o apedrejamento daquela época não era uma pedra que acertava na testa, aí morria e ficava por isso mesmo.
Aí pegava e falava assim, não, caça a cova dele e enterra essa aí. Não era assim que acontecia. Irmãos, toda a multidão daquela cidade, olha só, eles pegavam suas pedras, presta atenção no que acontecia, e eles iam apedrejar uma mulher que foi pega em adultério. O que é o adultério, irmãos? Adultério é pecado. Adultério, irmãos, é quebrar a lei de Deus, é infligir, irmãos, é ir contra aquilo que Deus estabeleceu. Aquela mulher tinha tido uma falha, irmãos, que trazia a pena de morte naquela época. Mas, olha só, quando aquelas pessoas, o que acontecia? Voltar ao que eu estava falando. Eles apedrejavam a pessoa, não era uma pedra que batia na cabeça, ela morria e tal, enterrava, não era assim, irmãos. Eles faziam um monturro de pedras. Então, ia apedrejar alguém, apedrejava uma mulher. Todas as pessoas lançavam suas pedras, até que aquela pessoa fosse coberta de pedras. Era assim que acontecia. Aquela mulher, irmãos, ela já estava indo direto para o corredor da morte. Estava indo direto para lá. Só que, os fariseus religiosos da época lá, tentaram, acharam uma falha em Cristo. Mas Cristo é perfeito, não tem como achar falha nele, amém? Então eles passaram com essa mulher, aonde Jesus estava, falaram, o que você acha, mestre, que nós temos que fazer com ela? A lei de Moisés diz que ela tem que ser apedrejada, mas o que você pensa? Aí entra aquela frase muito conhecida, que nós conhecemos. Jesus falou o quê? Vamos lá, irmãos. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. A Bíblia diz que eles começaram a refletir, do mais velho até o mais moço, todo mundo foi embora, levando, olha aqui, irmãos, cada um levou sua pedrinha de volta. Irmãos, presta atenção, olha aqui, ouça o que eu vou te falar aqui. Satanás e os seus demônios carregam pedras contra nós, e ele está pronto, olha só, eles estão prontos para nos apedrejar, olha só, fazer um monturro de pedra, apagar o seu ministério por causa das suas falhas, apagar a sua família por causa das suas falhas, por causa dos seus erros, apagar, olha aqui, muitas áreas das nossas vidas, eles estão com as suas pedras para atacar sobre vocês. Mas presta atenção, irmãos, Satanás e seus demônios não podem tacar pedra em você sem primeiro passar por Cristo. A Bíblia diz que ninguém pode vir contra o ungido do Senhor. E o ungido do Senhor, irmão, não é só pastor não, o ungido do Senhor é todo homem e toda mulher que tem o Espírito de Deus. Esses são os ungidos do Senhor. O Espírito é a unção que todos nós temos, amém, irmãos? Você é ungido do Espírito de Deus, você já foi ungido pelo Espírito Santo. Não é um óleo simplesmente coloca em você, mas é um Espírito Santo está em você. Então todas as vezes que Satanás, ele vai diante de Deus para acusar e lançar pedra sobre Alexandre, ele não pode. Ele não pode fazer isso mais. Por quê? Porque Jesus, irmãos, olha só, todas as vezes, olha só, você que já está em Cristo Jesus, você pode recomeçar todos os dias, porque Cristo está pronto a nos perdoar, apesar das nossas falhas, independente do que você fale, independente do que eu fale, Deus está pronto para nos perdoar. E quando você entende isso, mesmo diante das suas falhas, você pode dizer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O mundo pode me acusar, Satanás pode me acusar, os demônios podem me acusar, mas em Cristo Jesus, eu posso recomeçar novamente. Eu posso recomeçar novamente. Deixa eu te falar uma coisa que Deus falou comigo essa semana. Deus não está preocupado com as suas falhas. Se você está achando que Deus está preocupado com as suas falhas, Deus não está preocupado com as suas falhas. Deus está preocupado com a disposição do seu coração. Você está entendendo bem o que eu estou te falando aqui? Deus não está preocupado com as suas falhas. Porque se com as nossas falhas, Pedro já tinha, olha aqui, Jesus já tinha colocado Pedro para correr há muito tempo. Tem certeza que se você fosse discípulo de Jesus, você erraria menos que Pedro. Mas Jesus, olha aqui, momento algum Jesus colocou Pedro para correr. Pelo contrário, irmãos, todas as vezes que Pedro errava, Jesus trazia. Aquela mulher, irmãos, estava pronta para ser apedrejada, morta. Mas quando você está em Cristo Jesus, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você pode recomeçar novamente.
Você pode recomeçar um ministério, você pode recomeçar uma família. Hoje de manhã eu fiquei muito feliz. A gente está sempre orando por vocês. Não só eu, muitas pessoas têm orado por vocês. Talvez você não sabe disso. Nós oramos por vocês. Hoje eu vi um casal que estava separado, estava aqui junto novamente. São pessoas que têm falha como eu tenho falhas. Mas irmãos, nós podemos todos, tudo naquilo que nos fortalece. Nós podemos todas as coisas naqueles que nos fortalecem. Talvez você entrou aqui frustrado com alguma área da sua vida. Talvez você entrou aqui decepcionado com alguma área da sua vida. Mas acredita no que o Espírito de Deus está falando para você. Você pode recomeçar novamente. Você não vai parar, olha aqui, você não vai parar, nada vai te parar. Irmão, você vai avançar, você vai romper, você vai recomeçar de novo. Irmãos, olha só, você vai recomeçar de novo. Você vai ter a ousadia do Espírito de Deus. Você já tem ousadia para recomeçar. E a Bíblia diz que Jesus olhou para aqueles homens e disse: se vocês não têm pecado, atire a primeira pedra. Todos eles foram embora. Quando aquela mulher, Jesus olha para ela e pergunta: cadê os seus acusadores? Ela diz: Senhor, nenhum está aqui, todo mundo foi embora. Jesus diz: se eles não te condenaram, eu também não te condeno. Jesus disse em João capítulo 3, o Filho do Homem não veio para condenar o mundo, mas veio para salvá-lo. Irmão, Jesus veio para dar oportunidade todos os dias para você recomeçar. Ele veio para me dar oportunidade para nós recomeçarmos novamente, irmãos. Olha aqui, irmãos, não acredita nas acusações do diabo. Você pode estar errando como mãe. Hoje é dia das mães, você tem erros como mãe, mas é uma oportunidade de você recomeçar dentro da sua casa. Você pode estar errando como pai, mas é um tempo de nós recomeçarmos como pai. Irmão, você pode estar errando como líder, mas é um tempo de nós recomeçarmos novamente. Nós precisamos acreditar, irmãos, que Deus não quer que nós estejamos caídos. Pelo contrário, a Bíblia diz, é muito interessante, quando Pedro andou sobre as águas, andou pela palavra que o Senhor tinha liberado, e ele afundou, o que Jesus fez? Pedro afundou por causa da incredulidade que ele teve naquele momento. Jesus falou para ele assim: fica aí, quem mandou você errar? Quem mandou você não acreditar no que eu te falei? Fica aí. Foi isso que Jesus fez. Não, irmãos, o Senhor disse, pegou na mão de Pedro, levantou ele novamente, falou: vem cá, meu filho, você pode ter afundado agora, mas você vai voltar a andar novamente. Vamos andando. Até chegar lá, o Senhor ensinou Pedro, irmãos, voltar a andar sobre as águas, segundo a palavra que ele tinha liberado, até ele chegar no barco, irmãos. Você pode ter chegado aqui afundado, irmãos, mas você pode acreditar numa coisa, irmãos: a mão de Deus está estendida sobre nós para a gente voltar para o barco novamente, irmãos. Você pode ter certeza do que eu estou te falando. Deus está estendendo a mão dele para você. Deus é um Deus que pode, olha só, Deus pode te dar recomeço constante. Olha aqui, irmãos, você vai falar: pastor, qual que é o meu papel? Qual que é a minha responsabilidade diante disso? É só você acreditar, querido. O que nós precisamos é só acreditar na simples e poderosa palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é simples, mas é poderosa. Quantas pessoas estão enterrando seus talentos? Quantas pessoas, irmãos, olha só, estão escondidas em cavernas como Davi e aqueles homens fugitivos estavam escondendo? Quantas pessoas estão escondendo? Irmãos, olha aqui, não é tempo de você esconder. Não é tempo de você esconder os seus talentos, não é tempo de você correr para as cavernas. É tempo de você levantar e proclamar: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso ter uma família saudável em nome de Jesus, amém, irmãos? Eu posso ser como Josué, ter filhos salvos e cheios do Espírito Santo. Eu posso ter um casamento cheio de Deus, cheio de amor, cheio de unidade. Eu posso, porque o Senhor está em mim, irmãos. Nós podemos ter ministérios frutíferos, cheios de Deus. Sabe, você pode se levantar e ser usado poderosamente como canal de Deus, porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Irmão, nós temos que vibrar através da palavra de Deus. Nós temos que deixar o Espírito Santo mover o nosso espírito, irmãos. Tira do seu coração toda a frieza espiritual. Arranca do seu coração. Porque talvez você não entendia que você podia, mas você está entendendo agora. Você pode. Eu posso. Sabe, você pode, irmãos. E a base desse posto não é nós, não.
Eu não estou aqui por causa de mim, não. Estou aqui por causa de Cristo, por causa da graça poderosa dele. É por isso que eu estou aqui. Não é porque tem algo especial em mim, não. É porque nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. O que você deixou para trás? O que você deixou para trás, irmãos? Qual o sonho que você deixou lá atrás? O que você, olha aqui, o que você, presta atenção, o que você pensa assim, olha, quando você lembra essa palavra, você até luta para não pensar naquilo. Quero te lembrar uma coisa, irmãos, se isso que está passando na sua cabeça agora, em nome de Jesus, se isso faz parte do projeto de Deus, se isso faz parte da vontade de Deus, você tem que lembrar de uma coisa: você pode tudo naquele que te fortalece. Você pode, irmão, você pode, você deve apropriar, porque Cristo já entrou em você com a vida completa. Você sabia que o ser humano, ele acostuma com as coisas incompletas? Você sabia que o ser humano, ele acostuma, irmãos, com a miséria? Você sabia disso? Isso tem um lado positivo, mas tem um lado negativo também. Tem muitas pessoas, irmãos, que elas estão acostumadas com a vida incompleta, tendo uma vida completa dentro dela. Não acostume com a vida incompleta. Essa não é a vida de Deus para nós. A vida de Deus para nós é o que Jesus já declarou lá em João 10. Eu vim para a minha igreja, eu vim para o meu povo, eu vim para os meus filhos, eu entrei neles e eu entrei para dar vida completa. Se errou, levanta a sua cabeça de novo. O Senhor está te dando oportunidade novamente, em nome do Senhor Jesus. Sabe, bom, nós temos que aprender isso nos nossos ministérios, nós temos que aprender isso nos nossos casamentos, nós temos que aprender isso nas nossas profissões, que Deus é o Deus que está nos dando condição de recomeçar, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pelo tempo, irmãos, nós vamos compartilhar isso. Na próxima semana nós continuamos. Queria convidar você a ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Espírito de Deus. Se os irmãos do louvor puderem vir aqui rapidamente. Aleluia. Feche seus olhos, irmãos. Deixa Deus ministrar no seu espírito nessa noite. Deixa Deus gerar no seu espírito. Deixa Deus penetrar o mais profundo do seu coração. Deixa Deus gerar nessa noite que você pode todas as coisas daquele que te fortalece. Aleluia. Aleluia. Feche seus olhos. Você pode todas as coisas daquele que te fortalece. Irmãos, esteja aqui em espírito, alma e corpo. Abra o seu coração. Deus está ministrando no seu coração uma palavra que pode mudar a sua história. Essa palavra pode mudar todo o percurso das nossas vidas. Pode mudar toda a direção da sua vida. Irmãos, essa palavra pode restituir tudo que você perdeu um dia. Tudo que foi destruído um dia. A palavra de Deus, que é poderosa, ela pode restituir você. Você só precisa acreditar que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Para de acreditar nas circunstâncias. Para de acreditar nas acusações do maligno. Para de se aprisionar em mentiras, enganos. Para com isso. O que você tem que fazer nessa noite é só acreditar na palavra do Senhor. É só acreditar nele. Acredita. Para de olhar para você. Olha para Cristo. Para de olhar para as suas limitações. Olhe para o poder ilimitado de Cristo Jesus. Se Ele pode. Se Ele pode, você também pode. Você é um só espírito com Ele. Aleluia. Os planos que foram embora
os sonhos que se perdeu. O que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga o clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Os sonhos que se perdeu. Quem era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga o clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Aleluia. A palavra diz que um dia Neemias ouviu falar que os muros de Jerusalém teriam sido destruídos pelos inimigos. Naquele período, outras pessoas tentaram reconstruir os muros de Jerusalém, não tinha conseguido. Mas quando Neemias ficou sabendo disso, a Bíblia diz que Neemias separou dias para chorar, orar e jejuar na presença do Senhor. Neemias sabia que por ele mesmo ele não poderia reconstruir aqueles muros, mas ele sabia que em Cristo, através do Deus vivo, através do Espírito que habitava nele, ele poderia reconstruir novamente aqueles muros. Parecia ser impossível a reconstrução de Jerusalém. Parecia ser, irmãos, possível alcançar esse objetivo de vida. Mas Neemias jejuou, ele orou, ele buscou as forças do Espírito de Deus, ele dependeu de Deus, ele acreditou que ele poderia todas as coisas daquele que fortalecia. E a Bíblia diz que Neemias, em 51 dias, ele reconstruiu os muros de Jerusalém. Ele reconstruiu não porque ele era bom, não porque ele era esforçado. Ele reconstruiu porque ele acreditou que ele poderia todas as coisas naquele que nos fortalece. Sabe que nessa noite eu quero te dizer uma coisa: o mesmo Espírito que estava em Neemias é o mesmo Espírito que atua em você. Eu quero que você, em nome de Jesus, se coloque diante dos muros da sua vida. Talvez na sua vida tem muros que são destruídos, e talvez você já tentou reconstruir outras vezes, e você se frustrou em reconstruir. Talvez você tentou reconstruir novamente essa área da sua vida, com os seus braços, com a sua força, com a sua capacidade, com as suas lutas naturais. Mas eu quero desafiar você em nome do Senhor
porque é isso que a palavra de Deus tem me desafiado esses dias. Se posicione diante desses muros, se posicione cheio do Espírito de Deus. Vá para os seus quartos, feche a porta dos seus quartos, chora diante do seu Pai em segredo, jejua diante do seu Pai em segredo, ora diante do seu Pai em segredo. A palavra de Deus diz que Ele te recompensará, e a recompensa é que você pode todas as coisas daquele que te fortalece. Para de querer vencer com as suas palavras, para de querer vencer com os seus braços. Vença mediante a palavra do Senhor. Em Cristo Jesus, construa novamente os muros da sua vida. Reconstrua novamente os muros da sua vida. Como aquela mulher naquele dia, ela se levantou e Jesus disse para aquela mulher: vá reconstruir a sua vida novamente. Você estava aqui caída, condenada, mas eu estou te dando a oportunidade, porque eu sou o Deus do recomeço. E eu quero te desafiar, irmãos. Não é recomeçar um dia só, não. É recomeçar todos os dias. Entender que Deus está te dando a oportunidade de recomeçar todos os dias. E o nosso grande desafio, irmãos, é acreditar nessa palavra hoje à noite. O nosso grande desafio é você acordar amanhã e amanhã você continuar acreditando nessa palavra. Passar meses e você continuar acreditando que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Passar anos e você continuar acreditando. O Senhor está dizendo para nós: aquilo que nós precisamos fazer é acreditar naquilo que Ele diz. Se Ele diz que você pode em nome do Senhor Jesus. Eu quero declarar sobre você que nessa noite toda barreira de engano, toda mentira, todo espírito de fracasso, de desânimo, todo espírito de incredulidade, todo pensamento, todo sentimento de derrota, que caia da sua vida em nome do Senhor. No seu espírito há um espírito vencedor, um espírito tão poderoso que todos os espíritos malignos têm que se prostrar diante do espírito que está em você. Esse espírito vencedor que está em nós, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Roubado foi, não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado em clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Que amanhã, que na próxima semana, que nesses dias você esteja declarando. Eu tenho declarado nesses dias, no meu dia a dia, nos momentos que eu me separo para buscar o Senhor, eu tenho declarado: eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Para de olhar para os gigantes, irmãos. Olhe para aquele que está dentro de você, que é o Espírito de Deus. Olha para o Espírito que está dentro de você. Olhe para a palavra que você recebeu em Cristo Jesus. Glória a Deus. Você pode olhar nos olhos do irmão e dizer para ele: olha, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Fortalece o seu irmão e diga para ele: olha, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Amém?